Olá, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar sobre medo de dirigir. Pessoas que já têm carteira, pessoas que ainda querem tirar carteira, mas têm medo de dirigir. Quando nós trabalhamos a hipnose para tratar dessas questões, a gente verifica todos os elementos relacionados a essa questão. Nós, como psicólogos, também temos que ter um olhar global, integrativo, de modo a avaliar influências também externas, influências antecedentes. Então, vamos começar a pensar. O medo de dirigir, vamos trabalhar primeiro a nível metafórico. Quando nós pensamos em medo de dirigir, nós estamos aumentando muito a preocupação em torno dessa atividade, sobre riscos, sobre responsabilidade e, ao mesmo tempo, podemos estar evidenciando dificuldades de segurança, de autoconfiança. Quando a gente recebe uma pessoa que tem medo de dirigir, nós primeiro procuramos identificar se a pessoa tem algum trauma relacionado à direção de automóvel. Quando ocorrem acidentes que traumatizam pessoas, normalmente quem vai ser traumatizado é quem já tem elementos antecedentes, traumas pequenos que antecederam esse episódio. É por isso que muitas vezes num acidente algumas pessoas se recuperam rapidamente e outras ficam com sequelas por muito tempo, talvez até pela vida inteira se não tratarem. Então, a gente primeiro tenta identificar se a experiência foi uma experiência traumática isolada, se foi uma experiência traumática relacionada a outros traumas, se foi uma experiência que desencadeou nessa pessoa culpa, medo de falhar, uma autocrítica muito severa. Então, primeiro a gente identifica isso. Às vezes, no trabalho terapêutico e hipnótico, a gente já encontra a resposta. Porém, vamos agora para o nível do subjetivo. Medo de dirigir. O que a gente dirige na vida? A gente dirige a vida, a gente dirige nossos comportamentos, nossas atividades, nossos gostos, propósitos de vida, além de um automóvel. Então, muitas vezes, quando nós temos um problema de autoconfiança, de falta de clareza sobre meta, objetivo, se temos insegurança, nós vamos ter dificuldade em coordenar ações para alcançar desejos, propósitos de vida. E como isso pode se manifestar? Dentre outras possibilidades, a dificuldade em dirigir um automóvel. Então, muitas vezes, a dificuldade em dirigir um automóvel pode estar relacionada a uma dificuldade em dirigir outras questões na vida. Quando eu tirei carteira, eu senti como se eu estivesse sendo liberada para o mundo. Assim como quando a gente começa a falar inglês e percebe que em qualquer parte do mundo você pode se comunicar com as pessoas, dá uma segurança. Quando você tira uma carteira de motorista, você tem uma sensação de liberdade. Opa, eu posso ir para qualquer lugar agora, sem medo. Eu sei que eu sou capaz. Tá. Agora vamos pensar se no momento atual você esteja enfrentando um desafio que exige reação, mas como você tem um medo de reagir, porque você se sente inseguro em relação às consequências desse agir, essa insegurança pode se manifestar na atividade de dirigir um carro. Se você, tirando carteira, você pode ir para qualquer lugar, isso também pode gerar medo. Dá para imaginar isso? Por exemplo,
eu vou dar exemplo das questões atuais que eu tenho atendido em consultório sobre direção. 2 exemplos. Mulher, 40 anos, trabalhadora, que é independente financeiramente, casada, 2 filhos e muita insegurança em relação ao casamento. Um casamento que não lhe traz realização, um casamento que não lhe traz bem-estar. Não é uma relação afetiva, é uma relação de parceria nas contas, é uma relação de morar junto, dividir a vida no mesmo local. Não é uma relação de construção, uma relação de prazer, uma relação de alegria. Porém, essa mulher foi criada num ambiente em que a mãe também enfrentava a mesma coisa e também era cerceada em sua autoconfiança. A gente vê muito isso, tá? É muito incidente isso. Homens, maridos que tentam dominar a mulher, manipular a mulher de modo a fazê-la acreditar que sem ele ela não consegue seguir em frente. Sem ele, ela não consegue criar os filhos. Isso acontece demais, mas muito. E de um modo muito sutil. Muito sutil. Oh, bem, você vai em tal lugar? Eu vou. Aí eu vou te levar, lá é perigoso. A esposa quer fazer plástica. Ah, não faz não. Faz não, porque você tem alergia, às vezes dá uma complicação. Eu acredito que, como eu quero o seu bem, eu não quero que você corra riscos. É melhor você não fazer. São coisas sutis que a gente percebe. E veja bem, se dirigir o automóvel dá liberdade a você de ir para qualquer lugar, isso vai inaugurar uma nova rede neural que diz respeito ao resto que implica poder se guiar por onde você quiser. Mas como você tem medo, tem insegurança, se você pensa, mas se eu me separar e não der conta de pagar as contas, se eu não der conta de criar os meninos sozinha, se eu não der conta de resolver meus problemas sozinha, então esse bloqueio se manifesta também nos aspectos práticos da vida. Então essa mulher pode se impedir, se inibir para tirar a carteira, porque ela está amarrada de algum modo a medos, racionais ou não. Então, quando nós tratamos a questão afetiva, a relação da pessoa com seus problemas, a relação da pessoa consigo mesma, quando nós fazemos trabalhos hipnóticos para limpar registros negativos em que a mulher foi vista, tratada, considerada incapaz, incompetente, insuficiente, quando nós fazemos todas essas limpezas, ela tira a carteira. Porque agora ela tem o volante da vida em sua mão. Ela consegue escolher a direção que ela quer. Percebe a relação dessa libertação do medo de dirigir um automóvel para a libertação do medo de conduzir a própria vida? Então, é muito complexo e não dá para generalizar. Dando sequência ao assunto dirigir automóvel, eu vou agora falar de uma segunda situação em que a pessoa não se autoriza pegar um automóvel e dirigir, tirar carteira e tal. Nós vamos agora tratar da questão do trauma, o trauma que realmente bloqueia a pessoa. E preste muita atenção, todos nós temos experiências na vida que, de certo modo, não precisa ser especificamente um trauma, algo tão grave, agudo, mas pode nos impedir de encarar desafios com mais segurança, com mais confiança. E vou falar agora a respeito do trauma que provoca o medo de dirigir. Quando nós temos uma experiência negativa dentro de um automóvel, não importa se tem a ver em dirigir o automóvel ou se estar como passageiro no automóvel,
ou se nós tomamos conhecimento de fatos relacionados a automóveis. A questão é, o cérebro faz um registro negativo sobre automóvel e vai repercutir em várias limitações. Então, quando uma pessoa tem em sua memória algum acontecimento que traz uma visão pejorativa sobre dirigir, sobre estar num automóvel, nós temos que fazer um trabalho de regressão hipnótica, porque é claro que qualquer terapia ajuda a pessoa, eu não desmereço nenhuma, são todas muito úteis. Mas depois que eu conheci a hipnose ericksoniana, eu não perco tempo em convidar que o cliente venha várias vezes para ele elucidar suas questões. Eu creio que hoje em dia nós temos que ser inteligentes, proativos, assertivos, práticos, e as metodologias que resolvem logo o problema, elas são maravilhosas para isso. Não há necessidade de convidar um cliente a vir 10 sessões se eu posso resolver mais rápido. Obviamente que o tempo de resolução tem a ver com o grau de comprometimento que as questões da pessoa trazem para ela. E a gente tem que ser responsável para não atropelar esse processo, porque é um processo pessoal de libertação, de alívio, e cada pessoa tem o seu ritmo. Quando a gente respeita o ritmo, a cura ou a melhora é mais efetiva. Pois bem, então, quando nós fazemos um trabalho de regressão para ajudar essa pessoa a se livrar do registro traumático que está interferindo no acreditar que pode tirar carteira ou na capacidade de concatenar todas as informações relativas ao operar uma máquina como essa, porque veja bem, quando eu entrei num veículo pela primeira vez para tirar carteira, que o instrutor me disse quantas coisas eu teria de conjugar ao mesmo tempo, eu falei, como assim que a gente consegue controlar freio, embreagem, acelerador, freio de mão, marcha, retrovisor externo, retrovisor interno, o cara que está do outro lado, velocidade, tempo, semáforo, pedestre, isso é impossível. Mas aí a gente descobre que a região do cérebro que consegue assimilar esses comandos e jogá-lo para o automático, ele acontece, é possível. Então, quando uma pessoa não consegue, mesmo sabendo que é possível, não consegue assimilar os comandos do veículo, não coordena bem, nós temos que avaliar se ela tem algum problema, né, na região motora do cérebro. Nós temos que avaliar se ela tem algum problema de déficit de atenção. Nós temos que avaliar também se ela está presa por várias questões existenciais que a impedem de se soltar, de deixar fluir. A rigidez, o transtorno obsessivo, os pensamentos que assediam, que angustiam a pessoa, eles podem estar ali bombardeando a cabeça, pensamento acelerado. Então a pessoa às vezes precisa se medicar para jogar a bioquímica do cérebro nos níveis mais naturais, para que ela consiga ter espaço mental, saúde mental, para se dedicar a todos esses fatores. Então, se uma pessoa tem um transtorno obsessivo compulsivo, pensamentos delirantes, porque isso pode acontecer, tem que tomar um antipsicótico, dificilmente ela vai aprender a dirigir. E eu preciso falar a respeito das medicações, porque por mais que queiramos uma saúde natural, recursos naturais para mantermos as funções do corpo, da mente em plena desenvoltura, nós temos que dar a mão à palmatória quando a questão é relacionada à bioquímica do nosso cérebro. A depressão, o transtorno bipolar, tem fator genético envolvido, então não adianta você fazer o cruzamento, por exemplo, de 2 cães de raças diferentes e apostar, vai dar uma.
pode dar uma mistura que vira um cachorro que você não sabe. Até ali é cocker, ali é poodle. Não tem jeito, percebe? Então, a questão, desculpa o exemplo, é só para dar uma visão da coisa. Então, quando a gente está diante de um transtorno que impede que a gente tenha uma presença no aqui e no agora, uma mente que funciona de modo linear, coeso, nós precisamos medicar. Primeiro, medicar para estabilizar essa mente, para a pessoa dar conta de conjugar os conhecimentos novos, para ela conseguir descansar, dormir uma boa noite de sono. Ela precisa de medicamento para controlar, por exemplo, as paranoias, pensamentos que assediam, que tiram essa pessoa do nível do normal, né? Tem gente que tem um transtorno obsessivo tão severo que se você que não entende bem convive com essa pessoa, você pode achar que essa pessoa tem problema mental, que essa pessoa é meio piradinha. Justamente porque a gente precisa ajudar essa pessoa e oração, chazinho de planta, homeopatia, não sei se vai ser suficiente para isso. Então, medicar, pelo menos por um tempo, até ensinar esse cérebro a trabalhar direito, até organizar a vida, retirar os entulhos emocionais, retirar das atividades diárias aquilo que não constrói, não rende nada, não ajuda nada essa pessoa, né? Para que ela se organize cognitivamente e emocionalmente e consiga criar níveis de prioridades em sua vida, níveis de importância dos assuntos que lida, com os quais lida, para que ela tenha um espaço mental ali, ou aqui é só para aprender a dirigir. Aí essa pessoa dá conta de se organizar dessa maneira. E a resistência das pessoas aos remédios se deve aos efeitos colaterais. Paciência, paciência. Às vezes a pessoa não tem uma perna e tem que usar muleta. A muleta machuca a axila, mas é preferível usar a muleta porque aí você tem liberdade de movimento. Sem a muleta você não vai conseguir movimentar. Então você tem que pensar no maior bem que você vai alcançar dentro de uma questão. Então é isso. Para tirar a carteira de motorista, nós temos que verificar a questão do trauma que bloqueia, acidente de veículo, morte de alguém querido no trânsito, e temos também que pensar nas funções neurofisiológicas dessa pessoa, nas questões existenciais dessa pessoa, se tem um carcamano dentro de casa minando a autoconfiança dessa pessoa. É muita coisa que a gente precisa ver, tá? Então, mais ou menos é isso que eu tenho para dizer. Espero que tenha ajudado. Se você gostou, curta, compartilhe o canal para ajudar esse canal a crescer. Eu não sou muito de publicar muita coisa, eu acho isso meio assediador, sabe? Eu acho irritante toda hora marretar as pessoas de informação. Infelizmente, a mídia precisa de você ter uma certa frequência, mas a gente tem que trabalhar, a gente tem que estudar, a gente tem que viver. Eu acho isso muito louco. Mas se você gostou, curta o canal, ajuda a gente a crescer, pra gente trabalhar mais para todo mundo, tá? Um abraço e até a próxima.